Bom dia, paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Estamos aqui para mais um Palavra à Mesa e, para tanto, já te convido a se acomodar para a gente dar início a mais uma aula, mais um tempo aqui de meditar na palavra, de conhecer um pouco mais sobre a palavra, onde nós estamos na sequência dos estudos dos livros da lei, o chamado Pentateuco bíblico, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E hoje estaremos trabalhando o livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei, o livro onde há uma dedicação de reafirmar a lei, não somente reafirmar a lei, mas inclusive trazer uma restauração de entendimento sobre alguns temas que a lei talvez não tenha ficado tão claro. E aí no livro de Deuteronômio, Moisés traz algumas instruções, algumas explicações de como que funcionam alguns temas. E esse livro vem pela orientação de Deus, conforme o capítulo 1 de Deuteronômio, que diz assim: estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto. A leste do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaav. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir a Horebe a Cades Barneia. Agora sim, no 40º ano, ou seja, 40 anos depois de saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara e a respeito deles. E este fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que vivia em Asterote. Muito bem. Ora, Moisés havia já derrotado o rei dos Moabitas e habitava ali por muito tempo, habitou muito tempo na planície de Moabe, às margens do rio Jordão, e do outro lado estava a terra de Canaã. Agora, Deus havia direcionado para eles seguirem em direção à terra dos amorreus e conquistar também aquele território. No verso 6, diz assim: assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe. Já permanecestes tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos, no vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa da terra de relevo variável entre planície costeira e as montanhas de Cefalá, no Negueb, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis, portanto,
a terra que eu vos dei, entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Ora, vamos entender. Cronologicamente, eles saíram, Gênesis relata todos os fatos deles até a ida deles para o Egito. 430 anos depois, surge Moisés e o livro de Êxodo relata que Deus ouve o clamor e conduz o povo de Israel a sair do Egito para a terra de Canaã, passando antes pelo deserto do Sinai. Cerca de um ano e pouco, eles estavam acampados ao redor do Sinai, 2 anos, e ali eles receberam as leis do Senhor, construíram o tabernáculo, consagraram ao Senhor a equipe sacerdotal, sumo sacerdotal, entraram na prática de consagração ao Senhor, de entrar no caminho da santidade e permanecer no caminho da santidade. Ali desmontaram acampamento para ir em direção a Canaã. Ok? Bom, no caminho para Canaã, sofreram as questões das desobediências, murmurações, praguejamentos, que eles atrasou o percurso dele em 40 anos. E ali, no livro de Números, relata vários desses eventos, onde Deus disciplina, corrige todo o seu povo. Deuteronômio, então, diz respeito a um tempo que eles já estavam cerca de 40 anos vivendo no deserto, e após esses 40 anos, conforme o texto, vem a palavra do Senhor ordenando para que eles saiam de onde estão para dominar os povos amorreus e toda a região litorânea ali da terra de Canaã, ou seja, a margem oriental do Rio Jordão, até o grande rio Eufrates, que estava bem longe dali, passando por todo o deserto arábico, né? Ora, isso aí ainda foi no tempo de Moisés. Ou seja, na finalização da liderança de Moisés. Onde nesse tempo Moisés ele morre e Josué assume a liderança diante desse desafio na margem oriental do Rio Jordão de conquista, né? Vamos lá. Né? A essa altura, a geração de Moisés e a geração de Caleb e Josué já havia todos caído no deserto, ou morrido no deserto. Restavam somente Josué e Caleb de sua geração para seguir uma nova etapa de propósito,
Bom, o propósito essencial do livro é relembrar, né, a aliança do Senhor com o seu povo. Deus faz menção a isso e leva eles a reverem toda a lei, a meditarem, a se acertarem com relação às questões que a lei apontava, reafirmar a lei no Sinai, dada no Sinai, apontando a vida em Canaã. Ou seja, eles viviam ali 40 anos, onde a lei tinha, por exemplo, uma festa da colheita, onde eles não tinham colheita. Eles estavam 40 anos pelo deserto peregrinando, mas eles ainda não tinham terra para colher. Então, muitas questões da lei ainda estavam por acontecer acerca da conquista de Canaã. Enfatiza, o livro de Deuteronômio vem enfatizar a importância da obediência como condição de adquirir a bênção, ou de alcançar a bênção. Conduzir o povo a uma renovação do compromisso com o Senhor, onde o povo é lembrado para voltar ao Senhor e fazer os seus concertos com o Senhor e restaurar a sua aliança com Deus, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 5 vai dizer: ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? O registro de Deuteronômio é um resgate para o povo de Israel restaurar sua comunhão com Deus e lembrar do amor de Deus pelas suas vidas e restaurar o seu amor pelo seu Deus. Esse é o coração do livro, a chamada ao amor e a fidelidade total a Deus. Olá, a estrutura do livro compõe uma seção de capítulos do tema principal, né? Introdução, recordação da histórica, de 1 a 4, Moisés relembra a jornada do Egito até Moabe e exorta o povo à obediência, ou seja, os primeiros 4 capítulos, Moisés se dedica a relembrar a caminhada com Deus até ali onde eles estão, e agora como um povo livre, onde forte, que capaz de vencer seus inimigos. Segundo lugar, a reafirmação da lei e do pacto. Capítulo 5 ao capítulo 26, a repetição dos mandamentos e a aplicação da lei à vida social, moral e espiritual. Capítulo 5 ao 26 tem uma reafirmação dos mandamentos. Os mandamentos de uma aplicação da lei à vida social, moral e espiritual. Bom, bênçãos, maldições e renovação da aliança. Do capítulo 27 ao 30, escolha entre a bênção e a maldição, vida e morte. Uma ênfase uma ênfase das consequências com relação à desobediência à lei, que era o item anterior, ou à obediência, certo? E, em quarto lugar, últimos discursos de morte de Moisés, capítulo 31 ao 34, transmissão da liderança a Josué, cântico e bênção de Moisés, relato da sua morte. Bom, o livro se estrutura nesses capítulos dessa forma, onde ele se atém
a mencionar inicialmente os benefícios de Deus para o povo de Israel. Na sequência, reafirmar a lei do Senhor, as instruções acerca da lei, né? Dando algumas explicações sobre algumas leis, e uma sequência de reafirmar que existem consequências benéficas para quem obedece e disciplinares para quem desobedece, né? E, por fim, a transição de Moisés para Josué, onde ele transfere para Josué o legado da liderança do povo, e ali ele, suas últimas palavras, considerações, destinação das terras de Canaã, preparando todas as coisas para que Josué entrasse com o povo e dominasse a terra de Canaã. Ok? Principais temas do livro: vai relatar a questão da soberania e fidelidade de Deus. Deus sempre cumpre suas promessas e exige fidelidade. A obediência como expressão de amor. Obedecer é amar. O próprio Jesus, em Evangelho de João, capítulo 15, vai falar: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Então, obedecer é amar. A lei não é apenas obrigação, mas uma resposta de amor. A importância da memória espiritual, ou de lembrar do memorial dos feitos, das ações de Deus constantemente. Lembrar da bondade de Deus, fazer memorial acerca dos feitos do Senhor, não é? Em quarto lugar, adoração exclusiva a Deus. Proibição à idolatria. Deuteronômio 6, 13, verso 13 e verso 15. Total aversão à prática da idolatria. Em quinto lugar, a bênção e a maldição, consequências claras da obediência ou desobediência nessa mesma ordem. Transmissão da fé às gerações futuras. A instrução aos filhos é um dever central em Deuteronômio. Ensinar o filho ao caminho que deve andar, para que, sendo velho, não venha a se desviar dele, né? Então, como em Levítico, fala sobre a preparação para o caminho da santidade, e o caminho na santidade, né? Então, nós devemos ensinar os nossos filhos, preparando eles para o caminho da santidade, levá-los a esse caminho, e no caminho e na santidade, nesse caminho, viver o estilo de vida que lhe é proposto. Algumas lições espirituais que nós temos a partir do livro de Deuteronômio. A verdadeira liberdade está na obediência à palavra de Deus. A desobediência gera grilhões, correntes, cadeias que nos prendem. Deus busca um relacionamento pessoal e amoroso com o seu povo. A fé deve ser lembrada e ensinada continuamente às novas gerações. Nosso Deus é o Deus geracional. Antes de entrar nas promessas de Deus, é necessário renovar o compromisso espiritual com Ele. Ou seja, não adianta alcançar promessas
com o nível de comprometimento espiritual com Deus em baixa. Nós temos que alcançar as promessas e continuamente renovar o nosso compromisso espiritual com o nosso Deus. E não poderia ser diferente, mas o livro de Deuteronômio também traz algumas tipologias de Cristo, né? O próprio Moisés, como libertador, é uma figura de Cristo, e como mediador da aliança, dessa primeira aliança, e como profeta, ele anuncia que o Senhor suscitaria um profeta como ele, né? Um profeta como ele. Então, assim, Moisés é uma pré-figuração de Cristo. Os símbolos messiânicos. O profeta prometido, né? Através de uma palavra profética de Moisés. Mensagem profética: assim como Moisés guiou Israel à fronteira da terra prometida, Cristo conduz seu povo à vida eterna. Então, assim, quando a gente fala de Deuteronômio, o próprio Josué, ele também se torna uma prefiguração de uma nova aliança, de um novo tempo, de Cristo Jesus, de perseverança, né? O livro de Deuteronômio também apresenta a lei, e a lei é uma prefiguração de Cristo Jesus, é uma prefiguração do Senhor como o verbo da vida, né? Então, são algumas prefigurações que cada livro da lei acaba tendo para reafirmar, né, e confirmar a soberania do nosso Deus e o apontamento de Cristo para o futuro, né? Onde ele se manifestou no seu próprio tempo e cumpriu todas as coisas que nesse livro era proposto. Amém? Nós ficamos por aqui com mais essa aula de Deuteronômio, e assim nós fechamos o panorama bíblico dos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, né? De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E que Deus possa abençoar as nossas vidas e nos edificar no conhecimento da tua palavra, da palavra dele. Amém? Um bom domingo para todos, que Deus abençoe grandemente, e nós nos encontramos logo em breve. Nós estamos também entrando no período de recesso da escola bíblica, onde nós retornaremos somente após o período de carnaval, onde teremos novas lições, daremos continuidade ao Palavra Mesa. E fica aqui um grande abraço, que Deus continue abençoando, e medite na palavra do Senhor de dia e de noite. E essa foi a orientação do Senhor para Josué, onde possivelmente a gente deve começar dando continuidade ao nosso panorama bíblico no próximo ano. Que Deus abençoe a todos e um feliz 2026 em nome de Jesus. Amém.